Júlia, bom dia. Você estava na outra aula? Bom dia, professora. Eu não estava na outra aula. Ah, então tá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação ao trabalho, o Cortiço Dom Casmurro, aquele paralelo que eu pedi, você já mandou? Ah, acho que não. Então tá. Então, até quinta que vem é o prazo máximo, tá bom? Você pode tentar mandar Ok, para mim? Porque, posso. assim, não é por maldade nem nada, é porque eu tenho que corrigir, entendeu? Então, se você puder mandar, Tudo bem. e se for necessário, você fala comigo no WhatsApp, tá bom? Beleza. Então tá, obrigada. Deixa eu pôr aqui. Ok. Bom, gente, então vamos retomar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultando, tá? A Sara tá chegando, a Teodora tá chegando. Então, gente, só estou esperando todo mundo chegar para eu marcar a data do próximo trabalho. Eu vou disponibilizar, então, como eu disse, até segunda-feira, tá? Vocês vão ter, então, de segunda-feira próxima, que é dia 7, vocês não têm aula, mas até lá eu vou disponibilizar no site o trabalho, tá? Vocês terão até a sexta-feira da outra semana. Então, dia 7, 8, 9, 10, 11. Dia 18 de setembro é o prazo máximo de entrega do trabalho, tá? Então, eu vou dar 2 semanas aí, né? 10 dias para vocês fazerem um trabalho que é bem mais simples do que esse que vocês fizeram. Porque esse que vocês, quem já fez e estão fazendo, é bem mais complexo, né? Então, eu quero que vocês façam o do Ateneu, que eu vou disponibilizar ainda, tá? Vocês façam esse trabalho que eu ainda vou disponibilizar até o dia 18, por favor, e me enviem, tá? No e-mail, no meu e-mail mesmo, tá bom? Tem mais gente ainda? A Sarinha não estava conseguindo entrar. Ah, tá. Entendeu? Lucas? Oi, professora, oi. Oi. Você ouviu o recado sobre o trabalho? Não, não ouvi. Tá. Eu vou disponibilizar o trabalho sobre o Ateneu até segunda-feira, dia 7, que é feriado, inclusive. Eu vou disponibilizar no site, eu coloco no grupo, tá? E depois gostaria que vocês fizessem, por favor, até o dia 18, ok? Muito Porque bem, professora. porque eu tenho que corrigir, tá? Eu tenho que corrigir, então eu preciso de prazo também, né, gente? Vocês precisam para fazer, eu preciso para corrigir, tá bom? E eu tenho que daí fechar o bimestre, então, né? Eu tenho que ter um prazo para eu ler tudo, fazer a nota e entregar, tá bom? E esses que eu não consegui ver, vou tentar visualizar hoje. Caso eu não consiga, eu vou pedir para vocês me reenviarem, tá bom? Então, todo o trabalho que vocês fizerem, enviarem pelo e-mail, não excluam ele do e-mail. Deixa ele lá para vocês me reenviarem, se for necessário, tá? Não só o meu, mas de todo mundo. Então, é mais fácil, tá bom? Por favor. Porque às vezes não chega. Essa coisa eletrônica. E quando vocês entregam em mãos, aí então eu recebi, a responsabilidade é minha, está guardada. Mas quando é eletrônica, é tão complicado, e o meu e-mail fica lotadinho. Eu não excluo nada de vocês, porque eu quero que o de vocês seja priorizado. Eu excluo outras coisas, mas o que é de vocês, não. Tá bom? Que é dos alunos, eu deixo. Bom, gente, então é isso. Nós vamos ter, então, este trabalho e mais uma atividade que eu também vou postar, mas é uma coisa pequenininha, de um dia para o outro vocês fazem, tá? Só para eu encerrar. Daí, sobre o conteúdo que a gente viu, realismo e naturalismo, né? Vai valer 20. Esse trabalho do Ateneu vale 40. E o trabalho de Cortiço e Dom Casmurro também 40, tá? A gente teve uma reunião e definiu que são 3 trabalhos por bimestre, tá certo? E aí, quem terminou de ler o Ateneu, quando terminarem agora de ler o Ateneu, então a gente já tem as outras obras também
definidas, né? Então, vamos lá para elas. Eu tenho marcado aqui. A gente vai cobrar depois futuramente, né? Daqui mais um bom tempo. Então, tá aqui, ó. Já lendo o Ateneu, aí vamos ver uma obra inglesa de William Shakespeare, né? Nós vamos ver o Sonho de uma Noite de Verão, tá? Sonho de uma Noite de Verão, O Analista de Bagé e o livro de histórias, que são as últimas obras, vocês vão ler e vão gostar, tá? Porque são obras, embora O Sonho de uma Noite de Verão seja um clássico da literatura inglesa, ele é muito divertido, tá? Ele é uma obra divertida. Só que tem que ser original. Lembra que eu falei para vocês que agora não dá para ser adaptação, etc. Eles vão aí, né? De repente pinta aí numa prova que vocês forem fazer, num concurso, vocês têm que ter esse conhecimento, né? Tem que ser um pouco mais amplo. É aquele cuidado que sempre vocês têm, né? E que o Daniel sempre tem esse cuidado de perguntar, né, Daniel? Eu quero que continue assim, tá? Mas depois o Analista de Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que é atualíssimo, embora ele já tenha alguns anos de edição, mas ele é uma obra de um escritor atual, né? Contemporâneo. Então, às vezes a gente lê e vê alguns detalhes dentro da obra que mostra qual é mais ou menos a época, né? Por exemplo, a moça datilografava uma carta. Então, se datilografava já faz tempo, né? Porque quanto tempo a gente já digita e não datilografa mais, né? E livro de histórias do João Baldo Ribeiro também é algo bem atual, tá? Vocês vão achar bem interessante de ler, tá? Enfim, agora a gente está trabalhando como conteúdo desse bimestre o parnasianismo, né? O parnasianismo já está no módulo 4, né? Nossa, estou pegando até o livro errado, de vocês já está à mão aqui. O parnasianismo, então, já vem no módulo 4, né? A gente já falou um pouquinho de Bilac, né? Grande poeta parnasiano. Vamos lembrar que o parnasianismo a gente vai ver somente poesia, né? E a gente viu também que o parnasianismo não atingiu a Europa, não esteve em Portugal, né? Não atingiu Portugal. Então, Portugal não tem parnasianismo. Nós vamos estudar o parnasianismo brasileiro mesmo. Vamos ver a comparação entre o realismo e o parnasianismo, tá? O parnasianismo veio junto, tá? Vamos trabalhar os principais autores, né? O Raimundo Correia, o Alberto Oliveira, né? E o Bilac, tá? E aí, vamos ver o simbolismo e já vamos chegar lá no pré-modernismo. Nem vamos ter nada, acho que no livro de vocês, mas eu já vou falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, tá? O pré-modernismo que vai também ser revisto um pouquinho no ano que vem, e vocês vão poder estudar o pré-modernismo, modernismo, né? E o contemporâneo, tá? Então, essas obras que vocês já estão lendo agora, de livros contemporâneos, que vocês vão ler daqui a pouco, vai fazer parte do mundo de vocês no ano que vem, tá? Quanto à literatura inglesa e literatura estrangeira em geral, alguma coisa que a gente vê, também é já preparando vocês para a vida aí, para concursos e para papos, né? Quando vocês estiverem no meio de pessoas cultas, que citar alguma coisa, ou ler alguma obra que cita algum trecho daquilo que vocês leram, né? Por exemplo, quando fala de algum personagem de Sonho de uma Noite de Verão, e aí nem sei quem é nem o que fez, né? Então, aí é o momento de vocês lembrarem que já viram alguma coisa, mesmo que não lembre de tudo. Às vezes a gente não lembra tudo, mas já viu, né? Essa semana eu tive no Sebo, eu vi, eu gosto muito de lá, tem muita coisa bacana lá. Eu estava olhando a literatura estrangeira, estava vendo lá, Edgar Allan Poe e Franz Kafka, né? O Edgar Allan Poe, ele tem uns contos, umas histórias de terror terríveis também, sabe? De suspense pesado, não chega nem a ser um terror, mas é um suspense, às vezes bem pesado, né? Franz Kafka com a Metamorfose, que é uma obra bem bacana para se ler, né? O homem que se transforma numa baratona, né? Então, imagina, uma barata comum já tem medo, imagina uma baratona.
Então, são obras interessantes de se ler e eu sugiro, né, para aqueles alunos que gostam de ler, né? Eu tinha no colégio a Maria Eduarda, que era lá ela estaria agora no primeiro, né? Está no primeiro, mas está lá no outro colégio. Ela saiu do Alternativa. E ela me perguntava, professora, o que é bom eu ler? E ela comprava o que eu falava, e eu indicava o sebo, e ela depois me mostrava, comprei, estou lendo. Então, assim, coisas que vocês podem ler, tá? Então, os contos do Edgar Allan Poe também são interessantes. Cito como um destaque o Gato Preto, tá? Que é bem interessante, muito comentado e cai muitos trechos deles em vestibulares e em concursos em geral, tá? E como vocês, neste momento, para vocês que são muito jovens, que gostam muito de muita coisa, de fazer muita coisa, de atuar muito, vocês ficam muito cansados, porque a escola também consome vocês, tá? Daniel? Consome vocês, então eu quero que vocês se prendam então naquilo que é a leitura obrigatória. Isso, Daniel, escreveu o Corvo, bem interessante também, tá? Vocês devem então se prender um pouco mais, principalmente quem não tem aquele gosto pela leitura ainda, porque vocês vão ter que, em algum momento, ler obrigatório, gente. Não considerem as leituras obrigatórias das aulas de literatura como algo, que carga pesada que eu carrego, tá? Entrem na literatura como algo que vocês possam soltar a imaginação e não ter que se prender, como, por exemplo, num texto de interpretação para fazer uma atividade, como algo que vocês possam ser um personagem, se imaginar naquele lugar. Eu gostaria muito de estar em sala para mostrar uns trechos de peças teatrais já exibidas, né, das adaptações aí e das exibições de obras do Shakespeare, né, que escreveu tantos dramas, né, e que vocês pudessem assistir esses dramas, assim, pelo menos uma parte, a gente vê, que é bem bacana, sabe? E também foi interpretado por alunos meus já em teatro, mais de uma vez, Sonho de uma Noite de Verão. Uma vez até minha filha participou, eu não era professora dela, não, mas ela fez também, né? Nós éramos duas professoras de literatura, e ela fez com a outra professora. Depois, no ano seguinte, a turma fez comigo, que daí era terceiro ano, como eu era professora de segundo e terceiro, né? No colégio, eu trabalhava teatro 2 anos seguidos, né? E ela fez Sonho de uma Noite de Verão, até fora do propósito do teatro lá, que era ser, então, só o autor daquela escola literária, que é a escola romântica, que é o que vocês iam fazer esse ano, né? Mas ela fez. E no ano seguinte, fizeram, no terceiro ano, 2 peças de Shakespeare. Sonho de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta, né? No terceiro ano tinha uma liberdade de escolher a literatura que queria. Mas vocês se assistiram, eu assisti também, comentei com vocês, até o Teatro de Rua, que apresentou Sonho de uma Noite de Verão. Como estava chovendo aquele dia, eles apresentavam lá na frente do cinema, lá da bilheteria do cinema do Royal, porque chovia muito, eles não tinham como fazer na rua, porque eles realmente faziam era na rua. Mas é muito interessante ver a criatividade das pessoas, né? Então, como nós não tivemos o prazer de ter o teatro este ano que nós estamos, então que vocês, pelo menos eu tenho uma boa lembrança de vocês do teatro do ano passado, né? Foi maravilhoso. E a gente vai ler, então. Leia e se imaginem um personagem. Principalmente esses aí que atuaram na peça. E aqueles que são tímidos, então na sua imaginação você pode ser um personagem daquele. Como é que você estaria vestido? Como é que você estaria se pondo? Qual a sua opinião sobre aquilo, né? Porque Sonho de uma Noite de Verão é uma peça de teatro dentro do teatro, tá? Então, quando vocês terminarem o Ateneu, já vão lendo. Então, eles estão fazendo uma peça de teatro, então, o drama, dentro do drama, né, que você vai ler, Sonho de uma Noite de Verão, eles estão fazendo um outro drama, né? Então, tem os personagens que atuam, né, e onde eles estão para fazer, como que é essa história deles, como é que ela acaba, e como é que acaba a história do drama Sonho de uma Noite de Verão. Então, vocês vão ler e vão gostar. É bem bacana mesmo, tá? Então, vão adiantando as leituras, tá? E quem quiser ler mais coisas, aí, Daniel, se você já leu O Corvo, leia O Gato Preto,
tá? Você vai ver que bacana que é também, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Então, no parnasianismo que a gente está vendo agora, então vamos lembrar, é uma escola literária, ela surgiu junto com o realismo naturalismo, é a poesia dessa época no Brasil, só teve no Brasil e Portugal não, né? Quando a gente leva a literatura portuguesa e brasileira junto, quando a gente faz letras também a gente estuda as duas literaturas, né? Elas estão meio que atreladas. Vamos lembrar que em Portugal, então, não havia parnasianismo, não havia poesia parnasiana, não aconteceu. O realismo e o naturalismo lá foi tão forte que não deu espaço para outras, né? E aqui nós tivemos, então, no realismo e naturalismo, somente prosa, e o parnasianismo é poesia. Uma poesia que quer combater, sim, o romantismo, que o que importa para o parnasianismo, então, é a forma se sobrepõe ao conteúdo, né? As palavras devem ser bem escolhidas, as rimas devem ser ricas e bem feitas, né? Então, o conteúdo desses poemas, eles têm que ser deixados de lado em benefício da forma. Palavras bem escolhidas são melhores. Há, então, a metalinguagem, que a gente fala, que é um assunto falando do mesmo assunto. Então, a poesia falando da poesia. Né? Dentro do poema, o poeta fala de como gostaria de fazer um poema rico. Né? O Olavo Bilac fez um poema que é uma releitura, que foi feita uma releitura depois por Carlos Drummond de Andrade, né? No Meio do Caminho. E ele fez, né, no Meio do Caminho. Então, o Olavo Bilac escreveu: cheguei, chegaste, vinha fatigada. E triste, triste, fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Então, veja que não está dizendo grande coisa, né? Fica virando em torno daquilo mesmo. Mas a rima existe, verbo com verbo, rima verbo com verbo, rima adjetivo com adjetivo, olha lá. Cheguei, chegaste, vinhas, fatigada. E triste, fatigado eu vinha, ao verbo vinha. Tinhas almas de sonho povoada, olha aí, sonho povoada, a alma povoada de sonhos, então aí adjetivando, né? E a alma de sonhos povoada eu tinha. Então, é um verbo com forma de adjetivo, né? No particípio, e o verbo conjugado, vinha, tinha, né? Hoje segues de novo na partida, nem o pranto teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Então, olha as rimas aí, partida, despedida, né? Então, as rimas dele muito ricas, as palavras muito bem escolhidas. Esse é um texto, né, mesmo do caminho, de Olavo Bilac, né? Diferente, e aí depois a gente vê uma parodiando ele, né? Nós temos o Carlos Drummond de Andrade com No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, né? E assim por diante. Ele brincou um pouquinho com as palavras ali, parodiando, então, Olavo Bilac. Vamos lembrar que essas paródias, às vezes, são uma forma de criticar, tá? A gente tem que ler para ver se realmente foi uma crítica ou se foi uma homenagem, né? Como toda escola, o parnasianismo também vem se opor ao romantismo, tá? Ele também, então, nisso, ele está em semelhança ao realismo naturalismo. As três escolas se opõem ao romantismo. E atenção, as três escolas ao mesmo tempo. O parnasianismo aconteceu na mesma época que o realismo naturalismo, tá? Esta aula termina 10h30, né? Tá, então tem tempo aí. Bom, continuando, a gente vai ver que ele foi o grande destaque, e depois, lá no modernismo, ele é criticado por Manuel Bandeira, tá?
O Manuel Bandeira fala do poeta parnasiano criticando exatamente o Olavo Bilac, do poema que ele fala que gostaria, né? O Bilac diz que gostaria de escrever um poema com detalhamento e o capricho que um ourives faz uma joia. E ele faz uma crítica, então, lá a Manuel Bandeira, e que a gente percebe que é para o Olavo Bilac, né? E ele fala, não serei como o poeta parnasiano. Então, a gente já sabe que realmente, quando ele vai falar ali, pelo que ele faz, ele está criticando Olavo Bilac. Tá? Já vimos um pouquinho da vida do Bilac, né? Já falamos um pouquinho dele, falei até através do meu livro, que fala bastante dele, né? Ele foi enterrado com honras de general e por decreto presidencial, passou a ser o patrono do serviço militar. Então, aí o hino Bandeira foi ele que escreveu, né? Cultíssimo. Ele foi um homem culto, né? Cursou direito, medicina, não concluiu e tal, mas ele era extremamente culto, né? Jornalista, escritor, poeta, ele foi um cara que escreveu muita coisa. Bom, você veja aqui o que ele diz no poema Profissão de Fé. O poema Profissão de Fé de Bilac é que depois é criticado por Manuel Bandeira. Dentro de um poema de Manuel Bandeira, né, um poeta lá do modernismo, ele faz uma crítica ao parnasianismo. Então, é aquilo, né? As escolas vêm se opor às anteriores. E o modernismo fazia uma crítica grande, porque o modernismo ele vem se opor a tudo, né? Quebra tudo e começa de novo. Era essa a ideia, né? Vocês vão ver que é uma escola interessantíssima, o modernismo, que vocês vão estudar no ano que vem, tá? Então, na Profissão de Fé, um dos trechos diz assim: invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Então, como se o ourives estivesse fazendo uma joia, que fosse uma florzinha, um broche, um anel, uma joia, em que uma florzinha estaria em alto relevo. Então, o ourives tem que trabalhar naquele pedacinho de ouro, né, com riqueza de detalhes. Eu já vi os anéisinhos de ouro, os anéis de formatura, as alianças hoje que são trabalhadinhas. O trabalho do ourives é exatamente aquele detalhamento. Ele precisa das ferramentas. E naquela época em que o Bilac escreveu esse poema, o ourives não tinha em mãos as ferramentas que hoje são possíveis ter, né? Então era bem mais trabalhoso lá no martelinho, no alicatinho, aquelas coisas minuciosas, fazendo com muito esmero, demorava muito mais, né? Para fazer em série hoje é facinho, mas na época não. Fazia era trabalho único, depois fazia outro, né? Era um trabalho único feito pelo ourives, né? Então era trabalhoso, detalhado, delicado. E o Olavo Bilac, então, diz ali que o inveja. Depois, na outra estrofe, ele diz: imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Né? Então, o ourives é o artesão, a Carrara é a região da Itália que é rica em mármore. Então, aí a pessoa que fazia trabalho em mármore, né? O escultor que trabalhava com mármore. Então, ele também imita o escultor. Tá? E ele coloca também pedrinhas, né? O autor, o ourives, ele usa o ônix, né? O cristal, pedra rara, né? Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Então, ele está falando, ele está comparando o tempo todo o seu trabalho de escritor, de poeta, com o trabalho do ourives fazendo o trabalho dele. Então, quando ele está falando aqui da ideia, né, da roupagem, de aprimorar, de limar, de escrever a rima, ele compara como colocar um rubi na joia, né? Ele diz, inclusive, rubim, que era a palavra utilizada para designar aquela pedra vermelha que se chama rubi, que é a pedra do anel do advogado, tá?
E assim por diante, ele vai fazendo toda essa comparação dele com o ourives, tá? E esse poema Profissão de Fé é uma espécie de manifesto parnasiano, né? Ele tem 30 estrofes e todas elas Bilac se compara a arte poética com a arte do ourives, que chama-se arte ourivesária, tá? Hoje, arte da ourivesaria, né? Então, essa arte da ourivesaria, ouri de ouro, né? É feita, então, pelo ourives, aquele que trabalha com joias, né? Hoje não só o ouro, mas outros metais também, né? Bom, além dele, nós temos também o Raimundo Correia. Eu não sei se a apostila de vocês vai falar muito dele. Cita ele aqui, sim. Tem até uma foto na apostila de vocês, módulo 4, página 9. Nós temos uma foto do Alberto de Oliveira, do Raimundo Correia e o Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac, eu vejo a imagem dele, porque todo lugar é esse rostinho dele aí, né? De bigodes, altivo e com um piscinê, né? O que é o piscinê? Vocês sabem? Alguém já viu falar em piscinê? Já ouviu falar, Daniel? Piscinê? Sarinha? Lucas? Que vem a ser... Ouvi falar. Nunca ouviu falar ninguém, né? O piscinê, aí na apostila de vocês, na página de abertura, tem um desenho do Olavo Bilac. O piscinê são os óculos, mas eram aqueles óculos sem perninha, que só punha no nariz, que ele não tinha as perninhas, como o Bilac usava. E a foto que vocês têm dele aí na página 9, juntamente com Alberto Oliveira e Raimundo Correia, é ele com o piscinê. Tá? Com certeza ele tinha uma miopia, algo que ele precisava usar os óculos o tempo todo, né? Ou miopia, ou astigmatismo, ele estava sempre com esses óculos. Então, os óculos que eram sem perninhas, que eram usados aí no século XIX, era chamado piscinê, tá? É uma palavra francesa, como vocês podem perceber, né? Usar o seu piscinê. Depois vieram com perninha e tal, e a palavra vem sempre emprestada, né? E vem até ser os óculos, né? Óculos, uma palavra plural, deve ser dito sempre os óculos, né? São dois. Se for um nome lente só, é monóculo, tá? Então, o Raimundo Correia, aí está na foto, no meio, então ele usava uma espécie de uma barbinha assim e deixava um cavanhaque também. Não só o cavanhaque, mas a barba junto. Usava aquele bigode que emendava na barba ali, né? E o Alberto de Oliveira usava bigode. Quer dizer que barba e bigode era coisa da moda. Era muito comum os jovens gostarem de usar isso. E eles aparentam ser mais velhos do que são realmente aí, né? Porque eles eram bastante jovens, tá? Jovens de verdade, né? O Bilac morreu com 53 anos, né? Ainda bastante novo, e essa foto dele bem jovem, né? O Raimundo Correia morreu com 51 anos. Eu tenho no meu livro uma foto dele já aparentando um pouco mais de idade do que ali. Parece que até... Não tá. Eu falo, parece que o Raimundo Correia está de piscinê também, mas não está, não. Então, o Raimundo Correia nasceu a bordo de um vapor de São Luís, um navio, né? Um vapor, no litoral do Maranhão, dia 13 de maio de 1860. Ele fez faculdade de Direito em São Paulo. Enquanto ele estudava lá Direito, ele foi colaborador das publicações em defesa das causas abolicionistas e republicanas, né? E depois de formado, ele foi inclusive promotor e juiz. Ele fez carreira dentro do direito, né? Foi promotor e juiz. Foi um dos fundadores também da Academia Brasileira de Letras. Morreu aos 51 anos, mas ele morreu em Paris, né? Morreu chique, bem. Lá em Paris era o point das artes, né? Ele era bastante melancólico. Ele escreveu ainda, ele estreou com uma obra bem com características românticas, chamada Primeiros Sonhos. E ele tinha, assim, até então, a influência de Cassimiro de Abreu e de Fagundes Varela, né? Já na segunda obra dele, que chamava-se Sinfonia, ele floresceu como um poeta parnasiano. Na sua terceira fase, ele apresentou já traços simbolistas,
né? Então, é a próxima escola que a gente vai ver, por causa da musicalidade dos versos e os temas. Bom, enfim, ele foi um poeta que passou aí com características de 3 escolas, né? Romântica, parnasiana e simbolista. Então, ele era chamado poeta das pombas, porque era uma metáfora recorrente que ele tinha lá nos poemas, era muito recorrente nas suas obras, a metáfora da pomba, né? Porque representando a esperança e a fé que voam, entre aspas, para longe do coração sob a ação do tempo. Então, Raimundo Corrêa também marcou época como poeta parnasiano, depois até no simbolismo um pouquinho. O Alberto de Oliveira, que viveu, ele um tanto mais, ele viveu 80 anos, naquela época era viver demais, né? Nasceu lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, cursou até o 3º ano de medicina, transferiu o curso para farmácia e formou-se em farmácia. Mas ele gostava mesmo era de escrever, né, gente? Ele ganhou, como ele era um intelectual, ele ganhou o título de doutor honoris causa, que é um título que as pessoas recebem, honoris causa, por universidades, tá? Pessoas que se destacam em sua área de atuação. Então, o médico recebe o título de honoris causa, porque foi um brilhante médico. O advogado, um professor, doutor honoris causa, tá? E ele recebeu esse título pela Universidade de Buenos Aires, tá? Foi fundador também um dos fundadores da ABL, né? Academia Brasileira de Letras, e foi presidente da Academia Brasileira de Letras em 1926, e ele morreu em Niterói, no Rio de Janeiro, aos 80 anos. Não são pessoas, que vocês podem observar, são pessoas com um nível social elevado, né? E que conseguiram fazer curso universitário. Não eram pessoas pobres de maré, que viviam lá na pobreza, como, por exemplo, Machado de Assis. Né? Machado de Assis ele foi uma exceção. Ele era muito pobre, simples e doente e conseguiu ascender, né? Tanto quanto estes que já nasceram um pouco mais financeiramente privilegiados. O que não faz ninguém, porque o que faz a pessoa é a pessoa, né? Eles se fizeram como profissionais, mas como escritores são respeitados, tanto quanto o Machado de Assis, né? Estão no mesmo nível, porque eles quiseram ser assim, né? Eram pessoas que gostavam daquilo que faziam, tá? Bom, vamos encerrar por aqui. Vejo vocês na semana que vem. O trabalho do Ateneu será postado segunda. Gostaria que vocês fizessem até quinta, dia 10, por favor, o trabalho do Cortiço e Dom Casmurro e me enviassem, tá certo? Antes de fechar o parnasianismo depois, que a gente vai estudar mais um pouco sobre ele, eu quero falar com vocês sobre tudo que nós vimos até agora, para a gente, o ano que vem, quando vocês começarem, provavelmente com outros professores, vocês tenham já uma base bacana, uma ideia de tudo que foi, tá? Façam os trabalhos de vocês, entreguem os trabalhos de vocês, mandem para mim. Eu vou verificar novamente, quem eu não recebi, eu vou pedir para me reenviar, tá bom? Manda uma listinha lá no grupo, tá certo? Um grande fim de semana, ele vai ser longo, né? Porque nós temos a segunda-feira feriado. E que vocês fiquem bem, que Deus os proteja, que tudo de melhor aconteça, tá? Até a semana que vem, gente. Um beijo. Tchau.